Fala, herói de sucesso! Passando para deixar uma dica especial para você que está aí no Telegram, que essa dica tem a ver com o que eu falei um pouquinho hoje lá no meu Instagram, no feed, um pouco nos stories, mas para vocês aqui sempre vem mais, né? Então, olha só, deixa eu falar aqui. A ideia é que eu fale hoje um pouquinho sobre o Milagre do Amanhã. Não sei como é que é para você isso, se vocês já tiveram acesso a esse conhecimento alguma vez, se vocês já se deram conta, se vocês acordam cedo ou não, como é que já é isso na vida de vocês, tá? Então não sei como é que é na tua vida isso, você que está aí me assistindo agora, como é que é isso para você? Você acorda cedo, você acorda antes das 6 da manhã? Porque o conceito do Milagre da Manhã, o livro traz esse contexto, eu obviamente estudei, além do contexto do livro Milagre da Manhã, eu fiz vários outros estudos, como o conceito do ciclo circadiano, que são as horas que a gente dorme e acorda antes, e acorda antes do amanhã, ou seja, o que seria o contexto do Milagre do Amanhã, que é acordar antes do sol. Quando uma pessoa consegue acordar todos os dias antes do sol, ela acorda antes da energia potente da vida. Quando a pessoa acorda antes da energia potente da vida, ela passa a ter um despertar gigantesco dentro dela mesma. Porque ela entra no conceito do ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano ele é composto de 45 minutos, a cada 45 minutos muda o ciclo e ele tem uma intensidade de poder dentro do nosso sono que começa a partir das 10 horas da noite, às 22 horas, e vai até às 6 horas da manhã. O pico dele acontece da meia-noite até as 4. Então, da meia-noite até as 4 da manhã é o horário do pico desse conceito do ciclo circadiano, que é quando você tem a condição, a capacidade de entrar no que é chamado de movimento MRI. É um movimento que você faz com os olhos, assim e tal, e lá dentro desse movimento você tem um trabalho na sua inteligência emocional. Você movimenta a sua inteligência emocional. Por exemplo, você tem, durante o sonho, o seu inconsciente pega o que acontece no seu dia a dia, pegou o que acontece no seu dia a dia e transforma o que aconteceu no seu dia a dia, que foi impactante negativamente, em coisas positivas. Mas para isso você tem que estar dentro do pico máximo do ciclo circadiano, você tem que entrar no pico máximo. Se você ainda não está no pico máximo, dentro dessas 4 horas, que seriam as 4 horas de ascensão, porque às 4 da manhã você está saindo, meia-noite você tem que entrar. E o que acontece? O que é o ideal? Que você já entre no pico em torno de meia-noite, se você começa a dormir meia-noite. Por quê? Porque meia-noite é um horário onde essa energia, no contexto do movimento solar, da energia solar, é onde ela decresce, ela fica frágil, então ela te mantém menos acordado. Quando você chega a 4 horas, os raios começam a aparecer para você, e aí você começa a ter uma ascensão, você começa a despertar. Márcio, isso acontece em qualquer lugar do mundo, mesmo em outros países, onde o formato, porque a carga horária deles é a mesma, né, o formato de horas, mas até mesmo, por exemplo, se eu for lá para a Suécia, na cidade lá próximo de Estocolmo, onde o tempo inteiro é sol, igual. Por quê? Porque diminui a intensidade. É óbvio que o fato de, por exemplo, nessa cidade tem 3 meses de sol, depois tem 3 meses de inverno, de noite, né, totalmente noite, mas mesmo lá, esse movimento do horário acontece, porque isso tem a ver com o conceito circadiano. Então não está ligado diretamente ao aparecimento dos raios solares, mas sim a potência que ele chega nas pessoas. É óbvio que uma pessoa que vai ficar lá acordada a noite inteira, que vai ficar, e o sol e tem luminosidade, isso interfere, atrapalha e prejudica o sono. Por quê? Porque nós temos dentro de nós, no nosso cérebro inconsciente e o instintivo, que é o cérebro réptil, nós temos um movimento que lá nos nossos antepassados, quando o sol nascia, eles um pouquinho antes do sol nascer, eles já acordavam, porque eles sabiam que a vida estava em risco. Quando o sol caía, a noite chegava, eles já começavam a ir se amolecendo. Aí eles ficavam espertos, esperavam baixar a energia daqueles animais, que isso acontecia entre 18 e 22 horas. A partir das 22 horas eles já estavam dormindo, entende? Eles iam dormir ali pelas
8 horas da noite, né, às 20 horas, e ali pelas 10 horas já estavam dormindo, mas sempre dormiam antes da meia-noite e acordavam antes das 6. Então esse era um contexto. Então veja bem, se você dorme às 8 e acorda às 6, você tem 8 horas de sono, um nível de horas, carga horária excelente, né? Recomendada, 8 horas de sono é um nível recomendado. Eu pessoalmente durmo 6, que supostamente é o mínimo recomendável, que a pessoa durma 6 horas. Menos do que isso pode afetar a sua estrutura física, porque durante o sono você não só faz o processo que eu citei anteriormente, de regeneração emocional, onde o seu inconsciente faz esse processo de recuperação das suas emoções. Exemplo, aconteceu uma coisa negativa, ele cria uma metáfora para essa coisa negativa e transforma em positiva. Exemplo, você passou na rua e viu uma pessoa maltratar a outra, roubar a outra, e aquilo gerou um impacto, de alguma forma agrediu os seus valores e te agrediu. Durante a noite tem um inconsciente, durante o sono, ele faz você sonhar com algo que não tem nada a ver, tipo, sei lá, alguém passou na rua correndo e pegou um picolé do outro, pronto, ou pegou um sorvete, uma criança brincando pegou o sorvete da outra e depois ainda brincou, esfregou na outra, sei lá, ou uma árvore, caiu um pedaço de um galho. Você pode ter, de alguma forma, o seu inconsciente criou a metáfora, e aquela metáfora que é o galho da árvore, que é aquela criança que pegou o sorvetinho do outro, virou uma metáfora que você aí dentro da sua mente inconsciente constituiu uma similaridade entre os dois acontecimentos. Um é uma metáfora que você consegue eliminar com facilidade, o outro tem um peso, mas você já tirou de você. Então, isso foi o que o seu inconsciente fez com você. Fez essa limpeza, essa desintoxicação e esse equilíbrio emocional dentro do seu cérebro. Então o sono tem essa importância. Pessoas que têm um sono leve, que não têm um sono muito pesado, que não conseguem dormir profundamente, têm menos facilidade de recuperar suas emoções, consequentemente têm um nível de estresse mais elevado. Veja bem o quanto o sono é impactante e importante. Contudo, ainda assim, pessoas que dormem muito tarde e acordam muito tarde têm uma tendência a entrar num processo mais depressivo. E por quê? Porque eles atrapalham o processo do ciclo circadiano. Legal? Então entender isso também é bem importante. Quando você acorda de manhã cedo, você, além de resolver várias coisas durante o seu dia, que eu vou trazer algumas informações agora, você durante a noite tem uma diversidade imensa de resultados positivos dentro de você no seu processo inconsciente. Bom, vamos lá, então durante o dia, quando você acorda cedo, um dos fatores mais importantes é o conceito energético. É você energeticamente ter a sensação de que você está acordando primeiro do que os outros, o que na grande maioria das vezes é uma grande verdade, e fazer com que você se sinta antecipado. Quando você acorda, depois que o sol já nasceu, depois que o movimento da rua já acontece, que tem barulho de carro, que tem etc e tal, você tem a sensação de estar atrasado. Então, pessoas que acordam muito tarde, 10 horas, 9 horas, e o movimento já está acontecendo, elas têm uma sensação de estarem acordando muito tarde, ou seja, estarem atrasados. E o ser humano tem a necessidade inconsciente interna de acordar cedo para se sentir em primeiro lugar. Só eu aqui, só tem eu no mundo. E aí, fora isso, outro fator que é bem interessante e importante é o seguinte: você imagina que, na realidade, um monte de gente, a partir das 8, 9 horas da manhã, está acordada e tem aquele monte de gente pensando. Então é um monte de cérebro ativo, lá no inconsciente coletivo, na camada éter, colocando seus pensamentos lá. Agora, se você acorda primeiro e você faz todo o seu planejamento de manhã, olha que legal. Porque você está sozinho, você tem um poder de emissão da sua energia de pensamento gigantescamente maior do que a dos outros. Você emite essa energia de pensamento e não tem outros pensamentos para bloquear o seu. Então quer dizer que o que você pensa, o que você imagina, o que você projeta chega muito além, vai muito mais longe. Então é óbvio que o resultado na sua vida, em função dessa sua projeção mental, do que nós chamamos no coaching de ensaio mental, desse ensaio mental, você está se ensaiando lá, se imaginando lá na frente e vivendo a emoção, você está vibrando. Nós somos seres vibráteis, né? Então nós estamos vibrando, você vibra essa emoção que conduz esse pensamento. Então agora tu imagina que legal você vibrar de manhã com esse pensamento, 5 horas da manhã, quando não tem ninguém
Ninguém acordado, ou quase ninguém, e você vibrando a sua energia. Mas não porque você ficou acordado a noite inteira, e sim porque você está acordando, você está se sentindo o primeiro, entende? Então tem um grande diferencial aí. Você primeiro tem a sensação de ser primeiro, você está, e realmente você está em primeiro lugar, você é um dos primeiros a acordar. Segundo, você tem a condição a partir disso de vibrar um tipo de energia que você não vibraria em outro instante, e ali dentro você está vibrando essa energia. Então, são diversas as vantagens de acordar de manhã. Ah, eu não vou me estender muito mais aqui, eu poderia ficar falando horas desse negócio. Eu já fiz algumas lives aqui, chamando a galera para acordar 5h17 da manhã comigo, fiz o desafio dos 21 dias. Nós ficamos aí 21 dias acordando às 5 horas e 17 minutos, e foi muito legal, a galera veio comigo, nós ficamos aí, botamos 200 e poucos, 300 pessoas na live, acordando às 5 e pouca da manhã, tava top demais. Então, porque realmente isso faz a diferença. Imagina, eu fiquei 21 dias, ficando 1 hora falando sobre isso. Então, tem muito conteúdo, estudei bastante. Porém, aqui eu quero deixar essa dica para vocês aí, para vocês fazerem proveito disso. Legal? Depois, se fez sentido, vai lá no meu post, lá no meu feed, comenta lá no livro lá que eu fiz a divulgação. Se você não leu esse livro ainda, leia O Milagre da Manhã, faz muito sentido, é muito interessante. E deixe o seu comentário lá no meu stories, no meus stories também, lá na minha caixinha de perguntas, para a gente criar essa interação. Show? Um abraço de coração a coração, acorde cedo, bota em prática esse conhecimento, depois me diz como é que foi. Até mais.